Oi, gente! Hoje eu quero falar para vocês sobre as fases do trabalho de parto. É muito importante que a gestante conheça quais são os sinais que o seu corpo vai dar de que o seu bebê já está pertinho de nascer. E para isso ela precisa saber quais são as fases do trabalho de parto. Só que antes dela entrar em trabalho de parto, existe um período que a gente chama de pródromos, que algumas pacientes podem apresentar, né? E o que é esse pródromos? O pródromos é quando ela já tem contrações dolorosas, né? Só que são contrações irregulares, não ritmadas, ou seja, elas vêm a cada 10 minutos, depois elas voltam a vir a cada 15, depois a cada 5, depois a cada 30. Então, são contrações que não são ritmadas, mas são dolorosas. Nesse momento, muitas grávidas acham que já estão em trabalho de parto e acabam indo para uma avaliação médica em um pronto-socorro, e aí acaba que faz exame de toque e o colo ainda não tem nenhuma dilatação. E às vezes, nesses casos, se pega algum médico que tem má fé, pode acontecer dele dizer: ah, não, você não tem dilatação, você está em trabalho de parto, mas não tem dilatação, precisa fazer cesárea, entendeu? Então, às vezes, pode ser uma cesárea mal indicada, né? Sem necessidade, porque ela ainda não está na fase de trabalho de parto. Tá? Então, por isso, você tem que conhecer o seu corpo e conhecer quando que você vai entrar em trabalho de parto. E quando que você vai entrar em trabalho de parto? Quando você começar a ter contrações ritmadas, né? Aí você vai entrar numa fase que a gente chama fase de dilatação. Essa fase de dilatação, ela se divide em fase latente e fase ativa. A fase latente é quando ela já tem contrações ritmadas, ou seja, no mínimo elas vão vir a cada 5 minutos, como ondas, né? É aquela contração que vem forte, com dor nas costas, na lombar, que vem para frente, com uma cólica menstrual muito forte. Claro que a dor depende de cada um, cada pessoa tem um limiar diferente para dor. Tem mulheres que sentem mais, tem mulheres que sentem menos, né? Mas com certeza vão sentir que aquela barriga tá dura e esse endurecimento tá vindo no mínimo de 5 em 5 minutos, tá? E a partir dessa contração, como se fosse um motorzinho que vai fazer com que o bebê empurre a cabecinha do bebê para poder dilatar o colo do útero. Aí começa a fase da dilatação, que na fase latente, que é a fase mais lenta, pode demorar até 6, 8 horas, pode ser bem demorada mesmo, e a gente considera a fase latente quando ela está até 5 centímetros de dilatação, tá? E a fase ativa é a partir dos 5 centímetros. É a fase que, idealmente, a mulher seja internada. Na fase latente, como eu falei, ela vai demorar muito. Então, o paciente pode ficar muito tempo no hospital, ficar mais sujeito às intervenções, ao soro com ocitocina. Então, assim, claro que o ideal é que ela seja avaliada e veja cada caso, né? Mas se ela puder internar na fase ativa, vai ser melhor, porque ela vai passar menos tempo no hospital, vai ser uma coisa menos, vai ficar menos ansiosa, uma coisa menos monótona, né? E claro que se tiver tudo bem com o bebê, né? Isso vai ser avaliado no início. E a fase ativa, quando acontece? Quando essas contrações continuam ritmadas, geralmente elas vão estar a cada 3 minutos, tá? E a dilatação começa a ser mais rápida, porque as contrações começam a ser mais fortes e mais frequentes. Aí, nesse momento, a mulher pode já ter uma dor bem mais forte, né? Pode até solicitar analgesia, e também é muito importante nesse momento os métodos não medicamentosos de alívio da dor, né? Nesse momento é importante você ter uma doula, se for possível, porque ela vai auxiliar nessa fase em que a mulher pode sentir bastante dor. A fase ativa, ela também pode demorar ainda um pouco, né? Normalmente a dilatação é 1 centímetro por hora, mas isso não é uma regra, né? É uma média. E depois da fase ativa, ocorre o período expulsivo, que é quando a mulher já está com dilatação total, né? O período expulsivo pode demorar, né, de meia hora até 2 horas, mais ou menos, ou até mais. Se o bebê estiver bem, a gente pode esperar o tempo que for, não existe um tempo específico, né? Mas é mais ou menos uma média. E o período expulsivo é aquele período em que o bebê vai nascer,
né? Aí, a partir daí, a mulher realmente tem contrações muito fortes e muito frequentes. E vai acontecer a fase de coração, né? Que o bebezinho tá saindo com a cabecinha ali. Nessa fase, a mulher pode ter uma dor na região do períneo, que a gente chama o círculo de fogo, né? Que é aquela dor com ardência, como se estivesse queimando, como se estivesse rasgando, né? E aí o bebê nasce. Depois que o bebê nasce, ainda não acabou o trabalho de parto. A mulher ainda vai expulsar a placenta, né? E esse período a gente chama de período de dequitação, que é o terceiro período do trabalho de parto. Então, o primeiro período foi a fase de dilatação, né? O segundo período foi a expulsão e o terceiro período a dequitação. Nesse período, ela pode demorar de 10 minutos até meia hora, mais ou menos. A partir de meia hora, a gente chama de uma dequitação tardia, em que a gente já pode intervir, né, para retirar essa placenta, mas até 30 minutos a gente pode esperar tranquilamente a placenta sair. Não é necessário que se corte o cordão assim que o bebê nasça. Atualmente, as recomendações são que a gente espere pelo menos 3 minutos para cortar o cordão, ou pode até esperar, se o bebezinho estiver bem, parar de pulsar para poder cortar o cordão, tá? E depois que nasce a placenta, né? Aí a gente vai avaliar se tem alguma laceração no canal de parto, fazer as suturas, né? E alguns livros, alguns autores falam que existe o quarto período, né? Que é um período que a gente vai observar, né, a primeira hora depois da dequitação, que é a fase em que ocorre maior risco de hemorragia para a mulher. Né? Então, por causa disso, a gente acaba, pela recomendação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, aplicando a ocitocina para estimular a contração do útero. E se o bebezinho conseguir mamar na primeira hora, isso também libera ocitocina. E isso faz contrair o útero para evitar a hemorragia. Então, nessa fase, a mulher precisa de uma observação intensa para que a gente não perca esse time de, caso ela apresente uma hemorragia, a gente já fazer as medidas necessárias, tá? Com relação ao tampão, né? Eu falei sobre todas as fases do trabalho de parto. Nessas fases, a mulher pode perder algumas coisas, o tampão, o líquido, né? Com relação ao tampão, o tampão mucoso é o quê? É um muco, tipo um catarrinho, pode ter com raios de sangue, que ele pode começar a sair lá na fase de pródromos, antes da mulher entrar em trabalho de parto. Não é porque saiu o tampão que ela vai, que o bebezinho está na hora de nascer, porque como eu falei, o pródromos, ele ainda não é trabalho de parto. A fase de pródromos, ela pode demorar até dias, né? Então essa perda de tampão pode sair, só quer dizer que assim, alguma coisa está próxima a acontecer, mas não quer dizer que já está na hora de internar, que já está na hora de nascer. Né? E esse tampão ele é refeito. À medida que o colo do útero vai dilatando, aos poucos ele vai se refazendo e a mulher vai perdendo cada vez mais. E quando ela realmente já está em trabalho de parto, esse tampão fica saindo em grande quantidade, saindo constantemente. E aí pode sair realmente com quantidades de sangue misturados aí com esse muco. Tá? E a bolsa, né? Precisa romper a bolsa? Nem sempre, às vezes só rompe a bolsa na hora que o bebezinho nascer. Isso não tem muito a ver com as fases do trabalho de parto. Ela pode romper às vezes até antes do pródromos, sem a mulher estar com contração nenhuma, tá? Então a bolsa não, mas se ela romper, provavelmente essa mulher vai entrar em trabalho de parto nas próximas 24 horas. É muito comum. 80% das mulheres entram em trabalho de parto depois que a bolsa rompe em 24 horas, tá? Mas ela pode romper só quando o bebezinho nascer, então não existe uma regra para dizer que quando que a bolsa vai romper, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.